Bom dia, meu povo. Bem, hoje a gente vai dar início a mais uma aula nossa e nós vamos aprender o recorte princesa. Nas transferências de pence, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, a gente pode trabalhar de muitas maneiras essa pence do nosso molde básico. Nós temos aqui o molde básico, que todo mundo já fez e já testou, com a pence grande, o tamanho normal do básico. E com essa pence você pode trabalhar ela no formato de pregas, franzidos, drapeados, pode transferir ela para que ela vire duas, como a gente viu na aula anterior. E que essa transferência da pence do básico, de uma pence só grande para duas, uma na cintura e outra no busto, ela possibilita as outras transferências, principalmente para o recorte. Então, na aula de hoje, primeiramente, o que eu vou precisar que todos vocês façam? Que vocês copiem o molde básico de vocês e façam a transferência dele de pence para que ela fique com a pence de busto e com a pence de busto e a pence de cintura, igual na aula anterior. Mas o que vai mudar para a gente poder fazer essa pence virar um recorte? O que vai ser modificado? Ao invés da gente, aqui a gente tem o mamilo, a altura do mamilo, a altura e distância. Ao invés de vocês descerem 5 centímetros abaixo do mamilo e traçar a pence, como foi na aula anterior, para nós trabalharmos o sistema de recorte, vocês vão descer apenas 2 centímetros. Não vai ser mais 5, vai ser 2. A gente tem aqui o mamilo, desce 2 centímetros, traça a pence. Uma coisa importante que eu vi que vocês erraram bastante durante as transferências da aula anterior, e eu até dei toque em todos vocês que erraram. Essa pence de busto, ela tem que ser centralizada. Você achou o seu mamilo, você esquadreja uma linha reta da cintura para cima, e a partir dessa linha reta você pega o que sobrou da cintura, da sua pence de cintura, a metade foi para cá, tem a metade aqui. Divide ela por 2 e coloca a metade numa perninha, a outra metade na outra perninha. A gente precisa ter esse cuidado para a pence não ficar torta e agora nesse momento o recorte não ficar torto. Vocês vão descer 2 centímetros aqui, não 5 como eu especifiquei na aula anterior das pences de busto e cintura. E aqui na pence do busto, vocês vão também se afastar apenas 2 centímetros. Não vai ser mais 2 centímetros? Não, 2 centímetros não, gente, disfarça. A do busto não. A do busto vocês vão topar ela aqui, sim. Ó, a de baixo, a da cintura, vocês descem 2 centímetros. E a do busto, ela vai ser topada lá no mamilo. Às vezes o professor dá umas escorregadas na casca, né? Enfim, faz parte da vida. Ao invés da gente mexer com os 2 centímetros, 2,5, o do busto é topadinho no mamilo. Só esse aqui que a gente vai se afastar 2 centímetros. Tô com o meu molde montado. Isso aqui eu não vou explicar o passo a passo, porque eu já expliquei na aula anterior. E aí a aula vai ficar comprida demais da conta. Vocês assistam a aula anterior para poder chegar até esse ponto. E aí depois assistam essa aula para poder concluir a atividade. Fiz essa parte. O que vocês vão fazer? Vão traçar uma reta. Vão complementar. A gente já tem a reta aqui, que é o centro da pence, né? Vocês só vão prolongar ela uns 4 centímetros só, um pouquinho. 4 centímetros além do mamilo. A gente tem aqui a distância de mamilo, você vai subir ela uns 4 centímetros acima. Vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui, opa, sobe. Deu mais de 4 centímetros, não tem problema. Traça sem compromisso com o tamanho. Fiz isso aqui, a gente tem aqui o mamilo, você vai marcar 2 centímetros. Aqui realmente vai ser 2 centímetros. Observem isso. 2 centímetros acima do mamilo, 2 centímetros abaixo do mamilo. Então a gente tem aqui um intervalo de espaço de 4 centímetros
do mamilo para cima, do mamilo para baixo. Aí vocês vão me perguntar assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Muito simples. Se a gente finalizar a pence do recorte no mamilo certinho, ele vai ficar bicudo, né? E não vai ficar bonito, vai ser aquela roupa que você veste, ao invés dele assentar bem no seio da cliente, ele vai criar um bico, vai ficar muito feio no corpo, então não é legal. A gente precisa de ter essa distância para poder o tecido contornar ali o ponto mais alto do mamilo, sem criar um bico, que isso não é o papel da modelagem. Então beleza, marquei 2 centímetros aqui. Vocês vão observar na cava, vão olhar na cava, não existe uma medida específica de se fazer isso. Eu tenho alguns clientes, alguns colegas de trabalho, que mede a cava e acha metade da cava. Outros medem a cava e colocam um pouquinho abaixo da metade da cava, né? Isso aí fica a critério de vocês, que é onde vai iniciar o nosso recorte. Eu gosto de iniciar o recorte logo acima da nossa parte curva da cava. Você olha a cava aqui, né? Ela dá aquela entrada, que é para contornar debaixo do braço. Ela entrou, logo que termina essa entrada, mais ou menos no centro, eu venho e faço uma marcação. Então eu não gosto de colocar esse recorte recorte princesa muito para cima, porque ele fica esteticamente feio. E também não gosto de colocar muito embaixo, porque também não fica legal. Então eu gosto de colocar mais ou menos aqui. Logo depois que fez o contorno, eu já venho e faço uma manchinha aqui. Fiz essa manchinha aqui, vocês vão contornar. Se vocês não tiverem muita prática para ir à mão livre, pode usar a régua de curva francesa. Aliás, a curva francesa não, pode usar até a de alfaiate. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a francesa fica melhor. Só um minutinho que eu vou pegar ela aqui para explicar para vocês. Isso. Eu particularmente não uso ela, porque eu já tenho aí alguns anos de experiência, então eu já vou à mão livre. Eu só uso ela quando eu estou ensinando para vocês. Eu acabei esquecendo de pegar elas, né? Vocês vão pegar a régua de curva francesa de vocês, vão ir não na parte mais boleada, na parte um pouco mais reta. Vai encaixar onde vocês querem que seja o recorte de vocês e nos 2 centímetros. Vão traçar isso aqui, fazer esse traço. Fiz esse traço aqui, da maneira como ele está, eu vou recortar o meu molde. Vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse recorte. Uma coisa importante, que foi bom eu ter me lembrado antes de fazer o recorte. Antes da gente fazer o recorte, nós temos que marcar o fio da modelagem. O fio ele é muito importante. E se a gente esperar recortar para poder marcar, isso dá muito trabalho. Porque depois que recorta, a gente não tem mais essa ideia de centro, né, do molde. Aqui na parte central a gente vai ter, mas na lateral nós vamos perder a noção de centro. Isso aí vai atrapalhar. E um recorte princesa fora do fio, ele torce no corpo, ele não fica legal. Então nós temos que marcar o fio. Vocês vão marcar com a caneta de vocês uma distância qualquer, fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui 14 centímetros. Vou medir 14 aqui. Vou medir 14 pular aqui e de cá. E vou traçar uma linha reta. Vou marcar. Fiz essa linha reta, aqui vai ser o nosso fio. Obviamente que depois esse molde vai ser passado a limpo, então isso aqui vai ter que ser transferido para um outro lugar. Mas no momento, dessa maneira, já resolve. Ó, esse aqui vai ser o meu fio. Fio bonitinho. Marquei isso aqui, eu posso recortar. Esse recorte do molde ele vai ser feito da seguinte maneira.
Vamos iniciar pelo centro-frente primeiro. Vocês vão fazer do jeito que vocês já estão acostumados. Lembrando que o molde fica na mesa e a mão é que vai, a mão com a tesoura. Então nada de pegar o molde e suspender ele para cima, porque não dá certo. Vem aqui, recorta cá. Aqui. A gente vem recortando. Ó, os 2 centímetros até no centro do mamilo e os 2 abaixo, ou seja, 4 centímetros reto. A gente vem aqui. E aqui nós já iniciar a pinça. Vocês vão recortar essa pinça. Ela vai ser feita isso aqui. Recorta. Aqui. Recortei ela aqui. Eu vou tirar ela de cá. Minha pinça não vai existir. Ela vai existir, mas ela vai estar embutida dentro do recorte. Eu não vou ter que fechar uma pinça mais. Eu vou e faço isso aqui. Ó minha pinça, que bonitinha. Vai virar um recorte. Fiz isso aqui, eu venho de cá. E eu venho de cá. Lembrando que eu estou modelando de canetão, que é para vocês enxergarem melhor. Mas quanto mais fino o material de trabalho de vocês, alguns colegas gostam de modelar até de lapiseira. Eu não gosto tanto porque eu tenho a mão muito pesada. Mas de lapiseira é maravilhoso, caneta, um lápis com a ponta bem fininha. Canetão é só para ensinar, porque só o risco do canetão já é meio centímetro. Então o negócio é assim. Uma coisa importante que eu já ia fazendo por conta própria sem falar com vocês. Fiz o recorte aqui, nós temos o nosso mamilo, né? Olha o mamilo que bonitinho, que a gente usou ele como referência. Esse mamilo, ele vai ser a minha referência a hora que eu for fechar esse molde. Então eu tenho que fazer um pique aonde é o mamilo e aonde é a cintura. Esse pique, ele é muito importante a hora que a costureira for fechar a peça, para ela se basear nele para distribuir esse recorte. Esse recorte, se a gente não tomar muito cuidado para fazer ele é danado para sobrar ou faltar. Se ele sobra, dá problema. Se ele falta, dá problema também. Então ele tem que ser muito exato na modelagem e na hora de costurar tem que tomar o máximo de cuidado, porque senão ele mesmo exato, o tecido ele cede, né? Aonde tem contorno ele cede. E aí ele vai faltar, ele vai sobrar e aí a nossa amiguinha costureira vai passa tesoura para poder acertar e aí fica aquela lindeza que só Jesus na causa. Então nós vamos aqui, faz um pique aonde é o mamilo, aqui. Faz outro pique aonde é a cintura, aqui também. Fiz o pique de um lado e do outro, eu vou pegar esse molde e vou colocar do lado de lá. A gente vai ter que acrescentar a costura nele daqui a pouco. Beleza, esse aqui é o meu centro-frente. Joia, vamos agora para a lateral. A lateral agora vocês vão cortar o contorno da cava. Venho aqui agora e fecho essa pinça. Essa pinça aqui agora ela vai ser fechada e nunca mais vai ser aberta. Porque isso aqui vai ficar também dentro do recorte. Eu quero que vocês observem o seguinte. Olha aqui o meu recorte como que ele tá. Ele tá de um jeito, tá? Depois que eu fechar essa pinça, ele vai vir aqui para dentro e ele vai se transformar, ele vai ficar mais curvo. No que ele ficou mais curvo, a hora que eu for pregar ele na frente, né, na costura, no centro-frente, ele vai dar o bojo do mesmo jeito. Então aqui eu venho e recorto.
fora. Corta, recorta. Recorta. Beleza. Fiz isso aqui. Eu não tô com cola aqui, eu vou colocar um alfinete. Quem quiser colocar alfinete também não tem problema. Vocês vão fechar essa pence e isola ela com um alfinete. Alfinete, ou passa-cola, fita crepe, do jeito que vocês quiserem. Esse aqui vai ser o meu recorte. Fiz o meu recorte, eu preciso de fazer os piques. A gente tem o pique da cintura e o pique do mamilo. Então nós vamos fazer os mesmos piques aqui. Vamos fazer um pique aqui no mamilo e o outro pique aqui nesse. Deixa eu dar uma olhada aqui uma coisa para mim não errar com vocês. Assim. Eu já tenho demarcado aqui a cintura e o mamilo. E eu tenho o meu fio aqui. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. Agora que o meu fio tá marcadinho, tá massa. Mas imagina se eu não tivesse marcado esse fio antes. Como que eu ia me basear para marcar onde seria esse fio reto? Era impossível, ia dar um trabalho terrível. Então tá de boa. Ó, lateral, frente. Os piques, eles têm que topar. Aqui a gente tem o pique de busto com busto, mamilo com mamilo e o pique da cintura. Os dois bateu direitinho, foi lindo. Agora o que acontece? Se vocês pegarem esse recorte do jeito que ele está aqui e for contornar ele fora a fora, ele não vai encaixar. É muito engraçado isso, ele não encaixa, do jeito que ele está aqui não encaixa. Mas a hora que você acrescenta a costura nele, ele encaixa. É muito interessante isso. E óbvio que a gente precisa de acrescentar a costura, porque a gente recortou de um lado e do outro, e nós vamos costurar. Então é necessário a gente acrescentar. Como que vai ser isso? Vocês vão pegar um outro papel, deixa isso aqui, tá? Um outro papel, eu estou com ele aqui. Vão dobrar ele ao meio para poder fazer o centro-frente. Olha o nosso centro-frente aqui. Vocês vão dobrar esse papel ao meio. Dobrei ele ao meio. Vai ficar rasgado. Esse lado não Depois fica eu nada. passo. Não. Vira. Aqui. Boa. Isso. Dobrei esse papel ao meio, eu vou colocar ele, ó. Dobrei. Agora eu tenho o vinco. Eu vou colocar o meu centro-frente no vinco. Isso aqui é importante. Aqui. Aqui. E aqui. No vinco. Fiz isso aqui, nós vamos acrescentar costura. Quanto de costura que vocês vão colocar? Vocês vão medir 1 centímetro de costura para a lateral, para onde vai ficar o recorte. Fora a fora, vocês vão colocar 1 centímetro. E 1 centímetro de costura no ombro. Por que vai ser 1 centímetro só? Essa peça nós não vamos trabalhar com manga nesse momento. Eu até queria, mas o tempo não vai nos permitir. Se fôssemos trabalhar com manga, a gente teria que colocar 1 centímetro para a manga. 1 centímetro para a gola, 1 centímetro para a barra, mas não é o caso. Nós vamos colocar só 1 centímetro aqui, onde nós vamos pregar o recorte, porque vocês vão produzir para mim uma tela dessa modelagem.
Do mesmo jeito que a gente fez lá no início do ano a tela de teste do molde básico, vocês vão produzir a tela de teste dessa transferência de pinça aqui, que é com recorte, para vocês entenderem melhor como que é essa questão. E a tela é aquele esquema, não tem acabamento nem nada, você só fecha de um lado do outro. Agora tem essa preocupação do recorte, fecha o recorte se preocupando com um pique no outro e foi lindo. Passa bem passadinho, investe no corpo e manda as fotos. Mas isso eu vou passar o cronograma do nosso trabalho no decorrer da semana. Coloquei aqui no centro-frente no vínculo do papel, vocês vão acrescentar 1 centímetro de costura aqui, que é para poder vocês fecharem a tela futuramente no nosso trabalho. Vocês vão acrescentar 1 centímetro fora a fora. Aqui vocês vão estender essa cava, descendo por 1 centímetro aqui, e liga os pontinhos. Quem quiser usar a régua, pode usar, não tem problema não. Eu, por causa de ter mais experiência do que vocês. Vem aqui. Uma coisa importante, meninos e meninas, o pique, ele tá aqui, não tá? Nós vamos ter que jogar esse pique para lá, que agora vai ser a nossa distância com a costura. Então nós vamos transferir o nosso pique para cá e para lá. Pronto, transferi o meu pique, eu termino de copiar o meu molde. Isso é importante, né? Óbvio. Um centímetro no ombro. Ah, sim. Esqueci esse detalhe. O bom da gente ter um cameraman assim, a gente fala uma coisa quando esquece que o cameraman a gente pega, lembra a gente. Eu havia me esquecido do ombro. O ombro vocês vão acrescentar 1 centímetro de costura nele também, que ele vai ser fechado depois. Então vem, acrescenta 1 centímetro. Eu estou acrescentando essas costuras com a caneta normal para poder ficar melhor para traçar. Eu sei que não fica tão bom para vocês enxergarem aí, mas acrescentar a costura com canetão fica um tanto inviável. Mas a gente vai se ajeitando. Coloca 1 centímetro de costura no ombro. E aqui traça retinho, porque no degolo a gente não vai acrescentar nada mesmo, não vai ter gola, não vai ter nada. Traça aqui. Pronto. Fiz isso aqui, nós vamos recortar. Vem aqui e vamos recortar. Eu sempre gosto de colocar uns alfinetinhos prendendo, que é para o papel de baixo não escorregar do de cima. Porque se escorregar não fica legal. Você fica com um lado maior do que o outro. Todos nós temos esse lado maior que o outro, mas assim, na modelagem tem que ser tudo igualzinho. Fiz isso aqui, vou recortar.
Deixei 1 centímetro de costura. Aqui também recorta. 1 centímetro de costura aqui. Fiz isso aqui, a gente abre e a mágica do molde. A gente já está com a nossa frente pronta. Pique. Vamos fazer o nosso pique do mamilo. Ele é importante. Nossa marcação. E o nosso pique da cintura. Também é importante. Faço a marcação do fio. O fio, como esse é um molde duplo, ele é simples, é onde está o vinco. Tem alguns colegas de profissão que nem faz a marcação de fio nesses moldes assim. Eles seguem o vinco como fio. O que não está errado, né? Mas enfim, eu vou marcar com canetão para vocês enxergarem melhor. Canetão para sua avança. De um lado, do outro, fio. Esse aqui é o meu fio. Fiz isso aqui no nosso centro-frente. Nós vamos agora para a lateral, onde está o recortezinho. Venho aqui, bonitinho também, do mesmo jeito. Vamos achar um pedaço de papel aqui para copiá-lo. Já achei. Vem aqui, alfineta ele. Ah, esse aqui tem um detalhe massa pra gente conversar. Coloque ele aqui. Prende ele no papel. Prendi ele no papel, eu vou marcar já o fio. Se vocês tiverem carretilha e quiser usar, pode passar a carretilha aqui no fio. É uma maneira. Ou vocês podem pegar a régua, uma régua reta, um esquadro, e coloca ele aqui no fio, né, de um lado e do outro, deixando a régua passar as extremidades, e você marca aqui de um lado e marca do lado de cá o outro. Aí aqui eu já sei que vai ser o meu fio. Fiz isso aqui de um lado e do outro, que vai ser a minha marcação do fio. Eu vou acrescentar a costura. 1 centímetro de costura aqui, que vai ser aonde eu vou emendar com o meu centro-frente. 1 centímetro de costura aqui. Aqui, a gente vai contornando. Vem aqui, complementa a cava. Uma coisa importante, esse complemento da cava eu não posso pegar, mede um e traça reto. Não.
Se a cava tá boleadinha, ele tem que seguir boleadinho, como se eu estivesse aumentando a cava, né? Eu não posso só fazer o negócio reto que nada, porque dá problema depois. Fiz isso aqui, eu contorno a cava. Contorno aqui embaixo. Complementa aqui, né, direitinho. E aí aqui na lateral vocês vão fazer igual foi as outras bases que a gente produziu, as outras telas. Vocês vão deixar 2 centímetros de costura na tela da lateral. Caso for preciso soltar, vocês vão fazer essa parte aqui da lateral com costura aberta. Caso for preciso soltar, vocês têm que soltar. Aqui. Toda costura que é feita sob medida, a gente tem que ter esse cuidado de deixar um pouco mais de costura, né? Quem for trabalhar para a indústria de confecção, dificilmente o confeccionista vai querer que deixe margem para crescer com a peça, caso quiser. Eu conheço poucas marcas que trabalham assim, a maioria é só aquele tanto da costura mesmo e fechou e pronto. Não tem esse negócio de deixar margem para crescer com a peça. Aqui. Aí aqui a gente vai picando os pontinhos. Pronto. 1 centímetro de costura no centro, né? Que vai ser ligado com o centro-frente. 2 na lateral. Vamos marcar os piques, que eu preciso que eles estejam marcadinhos de um lado e também do outro. De um lado e do outro. E foi lindo. Vamos retirar os alfinetinhos. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu já explico para vocês. Tá certinho. Meninos, fiz isso aqui, eu venho agora e recorto. Antes de recortar, eu marco o fio, ó, marcado de um lado e do outro. Eu venho aqui e faço isso aqui. Marco o fio.